Vou chamar meu convidado para a gente aproveitar o máximo possível. Convidado top aí para ensinar algumas coisas para a gente continuar o que a gente fez na última live, né, com o osteopata. E agora eu chamo um especialista em dor, fisioterapeuta especializado em dor. E aí, Edler, boa noite. Grande Eurípides, boa noite, meu querido. Tudo bem? Tudo ótimo. Eu na correria aqui, acabei de sair da sala de aula, estava Correria. ensinando um pouquinho da medicina funcional aí para meus alunos, Uau, plantando algumas sementinhas, né? show. Então vamos lá, Edler, fala um pouquinho da sua formação, quem é o Edler, da onde você veio, conta um pouquinho da sua história aí pra gente. Bom, boa noite então a todos. Inicialmente, agradecer ao Dr. Eurípides, né, pelo convite em poder vir aqui falar um pouquinho a respeito da fisioterapia, a respeito do tratamento da dor, que é algo que me interessa muito. E aí eu vou começar me apresentando então para vocês, tá? Eu sou Edler, sou fisioterapeuta clínico, né? Sou pós-graduado no tratamento da dor e da inflamação. Me formei no ano de 2017, né? E desde então eu iniciei já os estudos aí, né? Foquei, né, as minhas energias para o tratamento da dor, né? E fiz uma pós-graduação em 2018. Sou um jovem fisioterapeuta, né? Tenho 5 anos aí de formado. E após a formação em fisioterapia, eu comecei a correr atrás de recursos, né, no tratamento da dor. E nesse período de lá para cá, isso foi me despertando muitas coisas, né? Quando a gente começa a tratar um paciente com dor, a gente começa a despertar e entender que o paciente nem sempre é somente uma dor, né? Por trás de uma dor, a gente entende que há uma série de variáveis que precisam ser trabalhadas e controladas para que a gente consiga ter aí um indivíduo saudável. Mas antes da gente chegar lá, né, eu vou falar um pouquinho mais de mim, né? Tenho 27 anos. Eu vim de uma família muito humilde, né? Eu moro numa cidade aqui do extremo sul do Rio Grande do Sul, uma cidade muito pequena, pouco mais de 200 mil habitantes. E vou começar a falar um pouquinho das minhas formações, então, Eurípides, que eu acho que pode ser interessante, né? E depois a gente vai desenvolvendo. Ótimo, ótimo. Concluí a minha pós-graduação no ano de 2019, e aí após a conclusão dessa pós-graduação, eu fui buscando alguns recursos na dor. E aí eu iniciei com uma formação em terapia neural, para quem não conhece, né? Depois a gente até vai falar um pouquinho sobre a terapia neural. Eu fui fazer a formação em terapia neural e através da terapia neural comecei a despertar um pouco mais de interesse, né, pela saúde geral dos pacientes, né, visto que a terapia neural ela trata o indivíduo como um todo. E isso acaba despertando, né, o interesse em buscar e entender um pouco mais sobre o organismo do paciente, sobre como que é esse funcionamento geral. E aí eu comecei a despertar o interesse pela parte de nutrição. Né? Eu sempre tive um interesse pela nutrição depois de fazer a formação em terapia neural, comecei a ter esse despertar e por atender pacientes, né, com uma série de disfunções aí, intestinais, né, gastrointestinais, eu comecei a despertar, né, interesses e fui buscando novos cursos, né. Depois, ano passado, eu iniciei uma graduação em nutrição, estou no 2º ano de nutrição, então estou começando, né, na parte bruta, né, da nutrição, vi o quanto que a bioquímica da nutrição ela é muito diferente da bioquímica da fisioterapia e a bioquímica da fisioterapia é diferente da medicina e assim vai. Então a gente vê uma particularidade, né, no estudo da bioquímica e isso tem me despertado cada vez mais pela parte da alimentação do paciente, né, o quanto que isso faz a diferença. E por lidar aí diariamente, Eurípides, com pacientes com dor crônica, eu sempre uso, né, um jargão, né, que é a dor do paciente é só uma pontinha do iceberg, né? Quando a gente vai entender o paciente, né, a gente vê que o paciente ele chega até o nosso consultório com dor crônica, mas na verdade essa dor ela tem algumas coisas por trás que nos fazem entender o porquê que esse paciente sente essa dor crônica. Então isso de uns anos para cá tem me instigado de uma tal forma, isso tem me apaixonado, né, pelo estudo na nutrição, e o teu canal aqui também foi
Eu tenho um Instagram que também foi um Instagram que me incentivou a correr atrás e iniciar essa nova graduação, por entender o quanto que é importante a gente ter cuidado com a saúde aí gastrointestinal do paciente. Visto que o nosso intestino, né, ele está conectado com todas as nossas células, então quando a gente não tem bons hábitos alimentares, a gente sabe que as nossas células elas vão adoecer, o nosso paciente vai sentir dor, o nosso paciente vai desenvolver intolerâncias e assim sucessivamente. Pronto. É isso aí, eu acho que foi uma introdução aí para a gente começar. Excelente. Mas é isso, é a base de tudo, né? Onde tudo começa. E eu, semana passada, conversei com um osteopata, doutor André Camelo, que tem uma visão, e hoje eu vou ter uma visão de alguém especializado em dor, né? Que vai mostrar como que as coisas estão muito interconectadas, né? Que vai parecer que não tem nada a ver, mas no fim das contas vocês vão ver que tudo está interligado. E essa questão da interdisciplinaridade, que é hoje em dia eu não consigo tratar sozinho o paciente, eu preciso de um bom psicólogo, de um bom fisioterapeuta, de uma boa nutricionista. Então, assim, o paciente só se beneficia, porque todo mundo falando a mesma língua, todo mundo estudando, chega num denominador comum que é a melhora do paciente, né, Edler? Perfeito, perfeito. Então vamos começar aí, os temas que escolhemos são temas bons, assim, que vai gerar algumas polêmicas por aí. E me diz aí, mitos e verdades sobre a dor lombar, o que você preparou aí pra gente? Vamos lá então, vamos colocar um pouquinho de fogo no parquinho aí, quando a gente fala sobre mitos e verdades, a galera às vezes recebe a informação e elas têm uma crença, né, a respeito de determinadas situações. Então, para a gente falar um pouquinho sobre os mitos e verdades, né, na verdade já vou entrar na primeira questão a respeito do mito e verdade, que é a respeito do repouso, né? Quando eu sinto uma dor lombar, né? O que eu preciso fazer? Eu preciso fazer um repouso absoluto? Eu preciso fazer um repouso relativo, né? Quais atividades que eu posso fazer? Quais atividades que eu não posso fazer? E aí eu sempre respondo essas perguntas no meu consultório para o meu paciente de acordo com aquilo que os estudos científicos, né, nos trazem a respeito da orientação, né, da educação. Né? Tem o que a gente chama hoje no da dor, né, e nós profissionais de saúde, né, utilizamos isso com os nossos pacientes, que é a respeito de educação em dor, né, educação em dor, educação nos diversos temas, né, que a gente tem aí com os nossos pacientes no consultório, que é a gente informar os nossos pacientes, né, educá-los a respeito de determinada situação, né. E no caso aqui da dor lombar, eu anotei alguns mitos e verdades aqui, e esse repouso aí é o primeiro, né. Afinal, eu preciso fazer repouso então para dor lombar? Né? Isso é uma verdade? Isso é um mito? Vamos lá então, pessoal. Os estudos eles dizem que isso é um mito, né? Quando eu sinto uma dor nas minhas costas e se eu fizer um repouso, isso pode me trazer consequências ali na frente. Então, os estudos atuais eles sugerem que quando eu sinto uma dor lombar, né, eu preciso gradativamente me movimentar, né? Óbvio que determinados movimentos, se eu tiver em crise de dor, eu não vou conseguir agachar e pegar algum objeto, né? Mas que eu gradativamente vá me movimentando, isso faz com que eu saia de uma crise de dor lombar de uma forma mais interessante, digamos assim, né? Então, esse é mais um mito, né? Às vezes eu recebo pacientes no consultório o meu médico, ou o meu terapeuta, ou o meu profissional de educação física diz que eu preciso fazer um repouso, eu preciso cuidar. A gente precisa ter um pouquinho de cuidado, tá, pessoal? Não é uma verdade e a gente precisa de movimento. A coluna ela precisa de movimento. Vamos lá, o outro mito ou verdade, né? Que esse aqui é um que eu mais ouço, né, dos pacientes no consultório, doutor, eu sinto dor por causa da minha idade, eu sou muito velho, né? Eu tenho muito desgaste na minha coluna, então isso faz com que eu sinta dor, né? Aí a gente vai ver, isso é uma verdade ou se é um mito? Então, pessoal, isso é mais um mito, né, que eu recebo diariamente pacientes com esse relato, né, que acabam evitando, né, de se movimentar ou fazem até mesmo repouso, não varrem a casa, né, não fazem movimentos com o corpo, né, não fazem atividades diárias por medo, né, porque a questão idade, né, o desgaste da coluna, isso vai acabar piorando aquele quadro de dor, tá, pessoal? Na verdade, com o passar dos anos, a gente sim vai ter alguns desgastes no nosso corpo, né? Os nossos discos, as nossas vértebras, isso naturalmente
né, vai ter um desgaste. Isso é super comum, tá? Isso faz parte, sempre digo, né? É como ter cabelo branco, né? Todos nós vamos ter cabelo branco. A diferença é que a gente vai lá e pinta o nosso cabelo, né? A coluna ela vai ser aquela estrutura ali. Mas isso é diferente de função, pessoal. A nossa coluna ela precisa de movimento, ela precisa de funcionalidade, né? Então, a idade é um mito, tá? Eu atendo pacientes com 18 anos no consultório com dor na coluna e atendo pacientes de 80 que têm dor no ombro e não sentem dor na coluna. Éder, e a atividade física não tem idade também para começar, né? Porque tem gente que fala, eu tô velho, então não adianta começar. E não é bem assim, né? Não é bem assim, exatamente, doutor. O que a gente observa, né? Que os estudos eles mostram, né? Que o paciente quando ele tem dor e ele se movimenta gradativamente, né? E de preferência por orientação de um profissional, de um médico, de um fisioterapeuta, de um profissional de educação física, alguém que entenda sobre movimento e que possa auxiliar esse paciente a se movimentar. Mas isso não é uma contraindicação, tá? Então a gente precisa encorajar vocês, né, pacientes, quando vocês estão no consultório. O nosso objetivo é encorajar vocês a se movimentar. Às vezes, sim, precisamos de algum ajuste, precisamos ir lá, fazer um trabalho naquela coluna, equilibrar aquela musculatura, fazer um ajuste naquela articulação e entregar vocês para a funcionalidade, né? Aí a gente tem diversas modalidades, né? Eu sempre digo assim, Eurípides, tem alguns pacientes que me fazem o seguinte questionamento, né? Que tipo de atividade eu vou fazer? Que tipo de exercício que eu faço? Aí eu sempre digo assim para o paciente, o que tu gosta de fazer? Eu gosto de musculação, mas eu tenho uma hérnia de disco. Eu disse, bom, pois então, tu pode fazer a musculação. Tu gosta de pilates? Tu podes fazer o pilates. Tu pode mesclar um treino de musculação, um treino resistido com um treino aeróbico também. Isso a gente pode adaptar, tá? E porque, de fato, tem pacientes que acabam não gostando de uma modalidade ou outra, a gente acaba adaptando. Mas o movimento, né, os movimentos corporais, eles sempre serão indicados para vocês, tá? Pacientes que sentem dor, principalmente dor na coluna vertebral. Pronto. Fomos feitos para movimento, né? Não tem jeito. Então, nós estamos na contramão aí com esse sedentarismo e as doenças crônicas explodindo aí, a indústria farmacêutica enriquecendo as nossas costas, sendo que são coisas simples, né? Não é coisa que é cara de você conseguir, né? Exato, exato. E, e uma pergunta aqui que eu quero fazer um link um pouquinho com as questões. Dor lombar prejudica a evacuação? Sim, dor lombar prejudica sim a evacuação. E eu já atendi alguns pacientes, né, que têm esse relato e com certeza, né, existe os fatores aí também nutricionais e tudo mais, a questão da constipação em si, né, por uma relação muito simples, né. Eu sempre explico isso para o meu paciente no consultório, né, a relação da fáscia, né, o que é a fáscia muscular, né. A fáscia muscular, eu sempre dou um exemplo, né? Quando a gente vai lá comer a carne, a gente tem dois pedaços de carne vermelha e entre elas tem uma faixa meio fibrosa. Ela é clarinha e aquilo ali a gente chama de fáscia muscular. Ela serve para conectar os nossos órgãos, as nossas vísceras. O nosso intestino tem uma relação muito grande com a nossa musculatura da coluna lombar. Então, quando eu tenho uma alteração intestinal, isso pode gerar uma retração lá na nossa coluna lombar. Isso causar dor, causar constipação. Então, tem muita relação, sim, aí do nosso intestino, né? A constipação e a dor lombar. Mulheres, inclusive, que fizeram a cesariana, né? Aquele corte que é feito, né? Na região de baixo, isso acaba gerando o que a gente chama de uma fibrose cicatricial. E essa fibrose, né? Quando o cirurgião vai lá e faz o corte, isso gera uma cicatriz em várias camadas, né? E essas camadas ali são cortadas as fáscias também. Então, essa fáscia, quando ela entra em processo de cicatrização, eu tenho retração de estruturas naquela região, com a parte visceral e a parte ali da coluna vertebral também. Inclusive, entra a pegada depois da terapia neural, que mais adiante a gente vai falar um pouquinho sobre a relação aí das cicatrizes e a terapia neural. Pronto. E só adiantando para o pessoal, né? Ó, a gente já está fazendo o link com a última live, que o osteopata também, a gente falou da importância das fáscias, elas não estão ali só para revestimento e só para segurar as estruturas, não. Hoje já se sabe da grande função que elas têm, principalmente em condução de eletrólitos, condução de hormônios, condução de metabólitos, limpeza mesmo
metabólica. E se a gente for para o outro lado, que ele vai falar bem na terapia neural, questão energética, questão de meridianos, energias, chakras. A medicina está chegando nisso, gente. Não vai ter escapatória. Um dia vai acabar sendo comprovado. Então, tem feixes de energia ali que uma cicatriz dessa interrompeu, que eu tenho que tentar outros meios para melhorar o paciente. E o Edler usa alguns deles, né, como a terapia neural, que mais para frente a gente vai pincelar melhor para vocês. Mas dos mitos, você lembra de mais algum ou já fechamos? Vamos fechar com mais uma, então. Vamos fechar com mais uma que faz o link à outra aqui, tá? Existe postura ideal? A gente acaba vendo nas redes sociais, né, muitas vezes, profissionais de saúde mostrando, né, a postura ideal, né, que a gente precisa manter os joelhos flexionados, com apoio nos pés, com o olhar, né, na linha ali do computador, os braços bem posicionados. E aí, mais uma vez, né, até tem um vídeo no Instagram falando a respeito disso, é um vídeo um pouco mais antigo, isso hoje eu até não falo tanto, mas já falei com uma frequência importante, porque muitas vezes o paciente ele acaba achando que a dor que ele sente nas costas está relacionada à postura, né? O que acontece, né, pessoal? Se a gente pegar pessoas, na verdade foram feitos estudos, tá? Em grupos e pegaram pessoas que apresentam, na verdade pessoas assintomáticas, né? Que não sentiam dor nas costas. E aí colocaram essas pessoas, fizeram uma pesquisa, né? Colocaram essas pessoas para ficar sentada lá no seu ambiente de trabalho com essa posição que foi taxada como a posição correta, a ideal, né, nessa posição, nessa postura, e foi identificado que muitos participantes, né, dessa pesquisa acabaram sentindo desconfortos musculares por manter essas posturas, né, que foram adotadas como as posturas ideais, né? E tem outros vários estudos que nos mostram, pessoal, que corrigir a postura sem eu ter um bom condicionamento da minha musculatura é em vão. Eu vou sentir desconforto. Então, o ideal é que vocês se mantenham ativos, que vocês realizem movimentos com o seu corpo, que vocês explorem, né? Isso é para ser explorado, o movimento corporal é para ser explorado. Que não trabalhem somente num plano, que façam movimentos em diagonal, que vocês explorem esses movimentos. E aí a gente entende que essa questão da postura ideal, ela acaba indo por água abaixo. Não é uma verdade. Eu sempre digo, qual que é a melhor postura? A melhor postura é a próxima. Eu fico muito tempo numa posição, está desconfortável, porque a minha musculatura ficou muito tempo, eu vou lá e adapto, troco, vou um pouquinho de lado. E tá tudo bem, pessoal. O importante é realmente se movimentar. Pronto. E a questão do fortalecimento e um outro termo que é muito usado aí, que eu não sei se o que significa para você e se realmente é importante a questão do core, fortalecimento do core. O que você me diz disso? Vamos lá, sobre o fortalecimento do core. Entra mais um mito ou verdade? Na verdade, assim, há muito tempo, né, os estudos eles mostravam, né, que o fortalecimento do core ele era interessante para prevenção e tratamento de dor lombar. Porém, existe hoje, né, estudos, na verdade, subgrupos, né, e existem algumas pessoas que apresentam fraqueza da musculatura abdominal e da musculatura lombar. E esse subgrupo ele é muito pequeno, né? A gente vê que esse grupo realmente ele precisa de um fortalecimento do core, e, na verdade, a maioria precisa de redução desse tônus dessa musculatura, ou seja, esse paciente não vai precisar de um fortalecimento, esse paciente vai precisar de técnicas de relaxamento, esse paciente vai precisar de movimentos corporais, de mobilidade corporal, para que a gente diminua essa atividade dessa musculatura, para então eu ter um controle da dor. Aí entra bem a pegada da mobilidade, eu gosto muito de falar sobre mobilidade, utilizo isso no meu consultório com os meus pacientes, e é bacana demais. Mas realmente o core vai ser para poucos. Pronto. E aí entra o LPF, né? O Low Pressure Fitness aí, que ajuda nessa parte, né? Eu tenho alguns pacientes com constipação que melhoram com LPF, por exemplo. Realmente é bem interessante, é uma técnica bem interessante. Ótimo. Então vamos para o nosso segundo tema, né? Por que manter mobilidade corporal em pacientes com dor lombar crônica? Por que é tão importante aí essa movimentação? Vamos lá, pessoal. Então, por que é importante, né? Diariamente eu recebo pacientes no meu consultório com dor lombar, com dor de cabeça, com dor cervical, com dores irradiadas, dores referidas.
E o que que eu observo, tá? O que que eu tenho observado com esses meus pacientes? O que que eu tenho visto, assim, e o que que tem me chamado a atenção, tá? Isso pode servir para alguém que esteja nos assistindo também, a respeito da mobilidade corporal. Né? O nosso corpo, né? Os nossos ossos, as nossas vísceras, nossos músculos, tudo isso está conectado. E aí, quando eu sinto uma dor, né? O que é a dor? Né? Na verdade, é o meu corpo avisando que alguma coisa está acontecendo, algo está errado. E aí, quando eu sinto uma dor, os meus tecidos, né? A minha musculatura, ela tende a se tensionar. Tá? Então, vamos supor que eu tenho uma inflamação numa determinada articulação em um momento, e aí essa minha musculatura toda ela fica tensionada, essa inflamação o próprio organismo resolve, né, através das células de defesa, vão lá e combatem aquela inflamação, porém eu ainda sigo com dor. E aí o que eu observo? Esses pacientes que ficaram com dor, na verdade, ficaram com aquela resposta de tensão naquela musculatura e naquela articulação, um aumento de pressão nessa articulação, e aí eu fico com dor. O que essa articulação está pedindo? Mobilidade. Aí entra a questão de treinar, de fazer um trabalho com o paciente de mobilidade, né, ou encaminhar esse paciente, né, para que ele possa fazer um trabalho funcional, de restaurar a mobilidade. Especificamente na lombar, vamos falar especificamente sobre a lombar. Eu trabalho com um método hoje chamado método Mackenzie, né? É o que a gente chama de método de preferência direcional. Eu não tenho a formação no método Mackenzie, eu vou fazer, mas eu sou muito curioso e tudo que eu sei de Mackenzie hoje vem através de estudos científicos. É um pouquinho meio complicado estudar o Mackenzie por estudos científicos, mas eu consegui adaptar e hoje eu consigo trabalhar perfeitamente. Ou seja, eu tenho pacientes que vão melhorar com um movimento simples, de forma repetitiva. Ou seja, aquele paciente que chega no meu consultório e não consegue agachar, o paciente está travado. Doutora, eu não consigo agachar, não consigo amarrar o meu cadarço, não consigo dobrar a minha perna para amarrar o meu cadarço. Eu vou pegar um objeto no chão e sinto dor. Esse paciente ele tem restrição de mobilidade. É claro que nós precisamos descartar se esse paciente não tem alguma dor radicular importante, né, uma irritação de algum nervo que sai da coluna lombar. Mas, de um modo geral, eu me arrisco a dizer, em 80% dos casos que eu atendo no consultório, quem me segue vai ver que eu faço os vídeos de antes e depois, daquele paciente que inicialmente tenta agachar e não consegue, depois eu entro com alguma abordagem e no final do vídeo o paciente está lá, né, bonitinho, fazendo um movimento de flexão, de extensão, então ele conseguiu movimentar o seu tronco em poucos minutos. Aí o pessoal, acho que é mágica. Não, na verdade eu fui lá e trabalhei na estrutura, soltei, né, trabalhei a mobilidade daquela coluna lombar, mexi em algumas vísceras, né, geralmente faço um trabalho em fáscias, né, trabalho com essa mobilidade intestinal, associo com movimentos, descubro qual que é a preferência de movimento daquela coluna. Tem paciente que melhora com flexão, tem paciente que piora da dor com flexão. Então, esse paciente ele vai passar por uma média de 3, 4, no máximo 5 atendimentos com o método Mackenzie e a gente vai conseguir alinhar a coluna desse paciente, digamos assim, né? Na verdade, eu não vou nem usar o termo alinhamento, porque a gente não é 100% alinhado, né? E tá tudo bem. Mas restaurar essa mobilidade. Então, por isso que é muito importante, e eu prescrevo isso para os meus pacientes, ensino eles a fazerem, e eu acho que todo profissional de saúde deveria fazer o mesmo, né? Prescrever movimento para o paciente, porque de fato isso vai resolver aí, gente, uma série de problemas, inclusive lá intestinais, né? Vai associar aí com os outros tratamentos, mas vai fazer a diferença aí no intestino de vocês também. Pronto. Então, pode-se dizer que é mais um mito aí, né? Porque a maioria dos médicos vai mandar você ficar quieto, né? Você parar de movimentar, vai te lascar anti-inflamatório aí, que pode piorar o seu estômago, diminui a barreira de proteção gástrica, pode te gerar uma úlcera. E sempre, na verdade, é simples, né? É movimentar, na verdade. Perfeito, é movimentar, é incentivar o paciente a isso, né? Ótimo. Então vamos para o nosso tema 3, que eu acho que você já fechou esse? Eu Podemos gostaria passar. de finalizar com mais um mito e verdade feito de cirurgia na coluna, né? Isso é muito importante por ter uma procura muito grande de pacientes com dor lombar. Muitos pacientes já me procuram com orçamento de cirurgia ou com a intenção já de fazer a cirurgia porque sentem dor há muitos anos, né? E o que a gente observa hoje, né? Mais uma vez entra aí a pegada da mobilidade, né? Entra a pegada do controle doloroso para o paciente não precisar operar. Tenho hérnia de disco, tenho bicos de papagaio na minha coluna, tenho desidratação do meu disco, né, que seria a redução lá do meu disco intervertebral. Muitos pacientes olham o resultado do exame de imagem e se assustam. Nossa, vou precisar operar. Essa dor que eu sinto realmente é da hérnia que está comprimindo o meu nervo. Essa é uma informação, mais uma vez, né, que é um mito,
tá? Nem sempre uma hérnia de disco está causando compressão, e a gente entende que os pacientes melhoram, né? Na maioria dos casos eles melhoram sem a cirurgia. Na verdade, hoje a cirurgia ela é indicada em uma única situação, na verdade em duas situações, né, que eu vejo as mais importantes, que é aquele paciente que tem um trauma raquimedular e ele precisa fazer uma cirurgia, uma artrodese, por exemplo, né, para fixar essa estrutura que teve uma fratura, e a cirurgia de coluna quando o paciente ele apresenta o que a gente chama de anestesia em cela, né? Ou seja, o paciente ele acaba perdendo a sensibilidade das pernas, acaba perdendo o controle motor dos membros inferiores, e esse paciente ele precisa muito de uma cirurgia, né? Ele tem um esmagamento dos nervos. Isso não acontece em 98% dos casos. Né? Em 2% dos casos são esses que eu citei. Né? O paciente ele tem anestesia em cela, ele tem alteração de sensibilidade da parte do joelho para baixo, e aí esse paciente a gente tem que acender o alerta, né? A bandeira vermelha, encaminhar para o médico cirurgião, passar por uma avaliação cirúrgica, porque provavelmente esse paciente precise. Mas, na maioria dos casos, hoje não perdi nenhum paciente assim para cirurgia, graças a Deus, mas é importante a gente passar isso porque eu recebo pacientes que já operaram a coluna, fixaram a coluna e o trabalho ele acaba se tornando mais dificultoso, né? Tem placa, tem parafuso, tem cicatriz, então o tratamento ele se torna um pouco mais dificultoso. Então, sempre procurem uma segunda opinião e entendam que o movimento corporal para vocês ele é seguro desde que seja feita, né, com orientação de profissional que tem aí a expertise clínica, né? Excelente, perfeito. E vamos para um outro tema, até polêmico, né? A questão do joelho. O joelho é uma articulaçãozinha aí que sofre muito, principalmente hoje em dia, os pacientes obesos, né? Que está aguentando um peso aí maior, e a obesidade agora é a nova pandemia aí, você pode dizer que é da obesidade, né? E me fala um pouquinho dessa abordagem multidimensional que você aplica. É, joelho é responsável por muita gente parar exercício físico, falar, não, eu não vou mais, não posso mais malhar porque eu machuquei meu joelho. Como é que é isso? Conta pra gente. Vamos lá, é outro tema que tem uma parte muito grande, né, para falar sobre o joelho. Eu acho que, em segundo lugar, o que eu atendo no consultório hoje são casos de joelho, né? Pacientes com osteoartrite, pacientes com alguma disfunção de cartilagem. E é muito importante, né? Eu sempre falo sobre a abordagem multidimensional, né? O que seria essa abordagem multidimensional? Né? É o profissional de saúde ele se atentar a todos os fatores que estão contribuindo para aquela dor naquela articulação, né? Um paciente, por exemplo, né, com sobrepeso, um paciente idoso, um paciente inativo, né? Um paciente que não tem uma boa alimentação, e esse paciente sente muitas dores do joelho, eu sempre digo, né? Eu sempre tenho um alerta vermelho. Esse paciente está com uma série de disfunções, né? O paciente não tem uma boa alimentação, tudo isso que foi citado. E aí as chances de eu ir tratar aquele joelho e o paciente não ter uma boa resposta são bem grandes. Eu sempre sou muito claro com o meu paciente. Olha, o paciente chega lá, um paciente idoso, com o joelho em deformidade, com uma artrose importante, com osteoartrite, uma inflamação importante naquela articulação. O paciente ele me procura porque ele quer uma resposta imediata, ele quer uma resposta muito rápida. E em muitos casos eu consigo trazer um controle doloroso, né? Eu venho de uma, na verdade eu sou um fisioterapeuta, né? Que vem de uma linhagem, né, de procedimentos injetáveis. É uma evolução que está tendo na profissão hoje. Então eu consigo proporcionar um alívio imediato por trabalhar com alguns procedimentos injetáveis, como por exemplo a terapia neural, onde a gente consegue acelerar esse processo de recuperação e controle da dor. Porém, isso é uma entrada. Eu preciso ter um manejo de outras questões naquele organismo, naquele paciente, que vão me facilitar com que ele tenha, de fato, uma melhora na sua articulação. Então, por exemplo, né, Eurípides, eu vejo muitos pacientes chegarem no consultório com uma hemoglobina glicada estourando, paciente com sobrepeso, paciente constipado, paciente com dores de cabeça intensa. E aí ele vem porque tem dor no joelho, mas aí a gente começa a questionar e existe uma série de coisas que estão acontecendo naquele corpo, né? E aí eu sempre sou muito claro, olha, nós vamos precisar passar por um processo de recuperação funcional, e esse processo de recuperação funcional, ele depende de uma equipe, obviamente, multidisciplinar. Né? Então, hoje eu tenho no meu consultório já o contato de alguns profissionais que eu acabo encaminhando, tem um médico, tem um nutricionista, tem um trabalho que vai ser feito comigo, e aí, a partir desse momento, o paciente assume o controle. Né? Eu sempre digo, olha, eu vou fazer uma parte e tu vai fazer a outra parte. Então,
um pouquinho de dedicação do paciente, ele entendendo, sendo educado sobre aquela condição e entendendo que aquela articulação do joelho ela é uma consequência de uma série de acontecimentos nos seus hábitos de vida, o tratamento ele se torna muito mais simples. Tá? Então, quem estiver nos acompanhando, né, e conhece alguém que sofre com dores articulares, né, essa pessoa ela é obesa, ela tá com sobrepeso, tem algum problema gastrointestinal, sente dores pelo corpo, né, e tem uma queixa principal de dor articular, né, de dor no joelho, é importante a gente se atentar a essa abordagem, né, que eu disse que ela é multidimensional. Na verdade, eu usei o termo multidimensional para entender que há outros fatores que precisam ser trabalhados com vocês pacientes. E claro, tem outras condições também que nem sempre estão relacionadas, né, a uma condição aí de inflamação que se chama de baixo grau, né? Me corrige aí. A inflamação sistêmica é esse termo que é utilizado, né? Isso, sistêmica de baixo grau. Isso. Aí o que a gente observa, né? Alguns pacientes com uma condropatia, com uma condromalácia, né? Alguma alteração de cartilagem, e que a gente acaba entrando com alguma abordagem, fazendo um trabalho de controle motor dessa musculatura, para que a gente possa colocar esse paciente dentro de um exercício físico aí personalizado, né? A gente entrega a função momentaneamente, reduzimos o processo inflamatório e, como regra para mim no consultório, eu levo esse paciente para dentro de um ambiente onde ele possa trabalhar e explorar os movimentos corporais, né? Os exercícios de resistência, exercício aeróbico, tudo isso vai trazer aí não somente benefícios para a articulação do joelho, como também para o nosso intestino, né? Pronto. Então, o pessoal entender que não adianta nada você tomar suplementos aí caríssimos se primeiro você não está absorvendo nada, tá? Você está jogando dinheiro fora. Então, o tratamento passa pelo terreno biológico. Então, vamos resolver o terreno biológico para que esse nutriente chegue naquele joelho ali que está precisando de nutriente. Tem as terapias injetáveis também, relacionadas a plasma rico em plaqueta, relacionado a ozônio intraarticular, que a medicina integrativa tem muita coisa legal para ajudar você, né? Uhum. Perfeito. Eu gosto muito da ozonioterapia, comecei a trabalhar com ozonioterapia agora também. E um outro procedimento também que é a intradermoterapia, né, ou mesoterapia, onde a gente utiliza alguns medicamentos naturais, né, fitofármacos, né, medicamentos antihematóxicos que não trazem uma agressividade para o paciente, e a gente consegue ter um controle da dor e da inflamação. Então, é muito interessante, legal, assim, falar sobre dores articulares é algo que me interessa bastante, assim, começo a falar e me empolgo. Vamos lá. Não, excelente. Tu falou a questão, né, da suplementação, né? Pacientes questionam exatamente isso, né? Tomando colágeno. Eu posso seguir tomando? Aí eu vejo o paciente todo inflamado lá, né? Paciente com sobrepeso, colágeno. E aí foi prescrito colágeno. Na verdade, está jogando dinheiro fora, gente. Tem que cuidar do organismo, tem que cuidar do intestino para que tenha absorção, para que esse nutriente chegue na articulação. Pronto. E o próximo tema que escolhemos aqui é um tema inédito aqui no Papo de Reto, tá? Então, escolhi alguém que já pratica, para entender realmente o que é. Eu tive aula sobre terapia neural na minha pós-graduação de gastroenterologia funcional e nutrigenômica, da doutora Denise Carvalho. Quem deu para a gente foi a doutora Bela Gurgel, que é uma dentista biológica excelente. Quando eu quero um dentista biológico, ela que me indica no Brasil inteiro. Sem contar que é uma pessoa simpaticíssima, assim, acessível para todo mundo. E ela, assim, em uma aula, ela resumiu o que é, né? Só para gente, para ficar o gostinho de quero mais, para a gente depois correr atrás aí. Com certeza eu vou. Eu estou fazendo tanto curso ao mesmo tempo que a gente tem que dar uma freada de vez em quando, né? Mas com certeza está na minha lista de cursos aí. Mas eu quero que você explique, Edler, bem do básico mesmo, para a pessoa entender o que é e pode ir aprofundando, então. Bom, vamos lá. A terapia neural, então, ela é uma terapia, né, que nós utilizamos para reorganizar o sistema nervoso autonômico, tá? Então, sistema nervoso autonômico, né, é uma parte do nosso sistema nervoso que é responsável por controlar aí funções que nós não controlamos, né? Então, são autonômicas.
e esse sistema, em alguns momentos, ele entra em desequilíbrio. Né? E quando esse sistema entra em desequilíbrio, nós precisamos fazer com que ele se autorregule. Nós precisamos controlar esse sistema nervoso, tá? Que é chamado de sistema neurovegetativo. Então, interferências no meu sistema nervoso autonômico, no meu neurovegetativo, acabam causando uma série de alterações de sintomas pelo meu corpo, como dores de cabeça, ansiedade, depressão, irritabilidade, alterações gástricas, intestinais também, alterações hormonais, que muitas vezes a gente não consegue ter um controle desse sistema. E nós precisamos ir lá e dar um estímulo. Como que nós damos um estímulo para causar essa normalização, né? Essa autorregulação? Nós utilizamos, então, a terapia neural, né? Que nada mais é do que microinjeções em determinadas partes do meu corpo, né? De preferência em regiões próximas de nervos menores, nervos pequenos, para que através desses nervos eu consiga fazer um controle desse sistema nervoso autonômico. Esse é um resumo da terapia neural. Nós utilizamos, então, uma seringa, tá? E uma agulha muito fininha, que é aquelas agulhinhas amarelinhas, para fazer a inoculação, né, a injeção de uma substância que nós chamamos de anestésico local, uma lidocaína ou uma procaína. Né? Em baixa concentração, o dentista, né, o cirurgião, quando vai fazer, o dentista lá vai fazer uma cirurgia, ele utiliza aí uma média de 3 a 4% de anestésico, eu acredito. Em terapia neural, nós utilizamos uma concentração muito baixa, de 0,75 a 1% desse anestésico. Então, esse anestésico, o que ele faz? Ele não tem o objetivo de causar, não tem o objetivo de anestesiar, mas sim atingir esse sistema nervoso autonômico, né? E causar, então, o que nós chamamos de biorregulação, ou seja, aquele anestésico está causando uma regulação daquele sistema nervoso neurovegetativo. E através daí, eu sempre dou um exemplo para o paciente, né? Eu digo que nós temos os nossos nervos conectados, né? Nós temos o nosso sistema nervoso central, que é a nossa medula, e dali saem os nossos nervos periféricos. Então, através dos nossos nervos periféricos, nós vamos atingir, então, esse sistema que precisa ser controlado, que precisa ser regulado. Esse sistema, né, esse exemplo que eu dou, são os fiozinhos que se conectam, né, às nossas sinapses, e aí nós temos uma milivoltagem. Né? Esses nervos, eles apresentam uma milivoltagem. E quando esse sistema ele está desregulado, essa milivoltagem ela pode estar mais positiva ou ela pode estar mais negativa, e isso causar uma série de alterações no nosso corpo. Tá? Por exemplo, o que pode causar uma disfunção autonômica, né? O que pode causar uma disfunção autonômica? Eu vou dar um exemplo. Pacientes que fizeram uma extração dentária, por exemplo, né? E naquela extração dentária foi gerada uma cicatriz naquela região. Às vezes uma cicatriz bem aderida, bem dura, bem rígida. E na boca nós temos, a nossa boca ela é uma região muito inervada, nós temos muitos nervos nessa região. E essa proximidade que tem com o meu sistema nervoso central, isso facilita com que eu tenha alguma disfunção autonômica. Olha que interessante. O que a gente faz geralmente, né? Quando um paciente me procura com algum sintoma e eu vejo que eu sempre faço uma avaliação bem minuciosa para entender como é que está a saúde bucal desse paciente. Olha que estranho, né? Um fisioterapeuta olhando a boca do paciente, o médico indo lá e olhando a boca do paciente. Então, o que a gente acaba identificando? Que aquele paciente ele fez um tratamento dentário, ele fez uma extração, ele tem algum material metálico, que isso possa estar sendo irritativo para esse microsistema. Nossa boca é um microsistema, né? Então, a gente vai lá e dá uma injeção nessa região, aproximadamente ali uma quantidade reduzida, né? Aproximadamente 2 cc por ponto que a gente utiliza, e a gente está causando, então, a biorregulação através dessa cicatriz, dessa extração dentária. Outro exemplo que eu citei anteriormente, pacientes que fazem cirurgias, de modo geral, as mulheres, né, que sentem dor lombar e têm a cicatriz da cesariana, geralmente será alvo do estímulo desse anestésico, né, da terapia neural. Na verdade, a gente não dá a gente não dá a moral para o anestésico, porque na verdade não é anestésico, é o estímulo que está sendo dado nos pontos específicos, né? Não é só pegar uma seringa, colocar anestésico a 1% e injetar onde dói, né? Eu sempre digo que isso não é terapia neural. Grande Sérgio Duarte, mestre em terapia neural também, ozonioterapia, está aqui nos assistindo. Tem que trazer esse cara para uma live, não sei se você já conhece ele, tem que trazer esse cara para a live. Não conheço, mas já quero conhecer, depois da sua apresentação. Tem que trocar uma ideia, esse cara é o meu mestre aí, meu professor aí.
E aí, então, a terapia neural ela entra com essa proposta, né, pessoal? Causar uma biorregulação nesse sistema nervoso autonômico, aquilo que nós não conseguimos controlar. Pacientes com taquicardia, né? O paciente está fazendo tratamento, está fazendo medicamento, está indo no cardiologista direitinho, está seguindo as orientações do médico, e o paciente acaba com uma taquicardia, ou com uma tosse crônica, ou alguma dor pelo corpo que o paciente não consegue, né? Com outros tratamentos não consegue melhorar. Aí a gente tem um mapa, né? E esse mapa, né, é o mapa dos dermátomos. Eu gosto muito de utilizar. Eu tenho esse mapa no meu consultório. E esse mapa ele me diz o seguinte, né? Quando eu tenho, por exemplo, algum desconforto no meu membro inferior, né, na região lateral da minha coxa, por exemplo. Essa região da lateral da minha coxa, onde eu sinto um desconforto, esse trajeto, né, lateral da minha perna, ele quer dizer que da região lombar, onde sai o nervo e corre para a parte lateral da perna, ele pode sim ter uma disfunção, né? Então aquela região ela pode ser alvo, o trajeto da dor pode ser alvo também da terapia neural, porque nós estamos tratando de forma, né, que eu sempre gosto de utilizar esse termo, estamos tratando o paciente de forma neurosegmentar, ou seja, o nervo sai de uma região e vai para outra. Então aquela região ela pode ser alvo de terapia neural. Aí ele está falando a respeito sobre os pontos de interferência, exatamente, né? São os pontos de interferência, exatamente. Pronto. É, E assim, isso aí. sem contar também a questão da variabilidade cardíaca, que o pessoal já tem estudado bastante aí, que já prediz muita doença, e esses relógios hoje em dia já faz a medida disso. A terapia neural pode regular isso também. Isso porque o Edler, ele ficou só na parte da ciência já comprovada, e se você aprofundar, você vai ver questões da medicina quântica envolvida, a questão das energias, do prana, pode usar o termo que você quiser, energia vital, que a gente está regulando aí, fazendo essas injeçõezinhas, né, Edler? Perfeito, perfeito, exatamente aí. Atingindo esse sistema, né? E trazendo aí, e diminuindo essa irritação, né, do sistema nervoso autonômico, né? E a gente está exposto a vários, a exposição, né? O meio em que nós estamos também facilita para essas interferências do meu sistema nervoso autonômico, né? Coisas da minha rotina, do meu cotidiano, estresse, tudo isso também está relacionado aí ao nosso sistema nervoso autonômico. E quando a gente vai dar o estímulo no lugar correto, eu já tive alguns. É engraçado, assim, é muito louco, né? Quando eu fiz o curso atrás, eu lembro que o professor dizia, né? Vai ter alguns pacientes que vocês vão utilizar alguns pontos, inclusive alguns pontos de acupuntura, né? Porque, na verdade, a terapia neural é um tipo de acupuntura, porém em um modo turbo, né? Eu sempre digo que a terapia neural é uma acupuntura em modo turbo. Quando nós utilizamos alguns pontos específicos, o paciente ele acaba tendo algumas reações que no início, quando o professor falava no curso, eu disse, não, isso não pode. E realmente aconteceu no consultório. Alguns pacientes terem irritabilidade, né, na aplicação, ou até mesmo uma paz, uma tranquilidade. Isso, quando acontece, é sinal de que nós atingimos aquele campo interferente, nós conseguimos causar aquela biorregulação. Já tem paciente que chorou na terapia neural. Apliquei na boca, em outros pontos ali do corpo, e o paciente desabou a chorar. Então, é muito louco, assim, é fantástico. Não, isso aí, não sei se você já leu um livro que chama Biologia da Crença, que somos energia, gente. Então temos que estar realmente, primeiro, sintonizando energias boas, né? Porque senão se você vibrar ruim, você vai atrair ruim. E terapia neural entra nesse universo também. Então é filosófico o negócio também, não é só clínico, não, né? Perfeito, perfeito, é bem isso aí. O Sérgio está falando aí, mente inquieta, é verdade, quando eu começo a falar de terapia neural, a mente fica bem inquieta. Pronto. Sérgio, chama o Eurípides depois aí, porque eu tô vendo que vai dar uma live top de vocês aí. Tranquilo. Vamos lá. Estamos quase terminando, tá? Esse ano eu mudei um pouquinho o jeito de fazer a. Esse livro também é muito bom, viu? O Segredo está nos Telômeros, Mariana. É excelente. Eu faço uma pequena provocação para o meu convidado, tá? Por que o paciente deve procurar o Dr. Edler? Bom, por que os pacientes devem me procurar, né?
Eu acho que vocês devem me procurar para evitar uma cirurgia na coluna desnecessária. Eu acho que vocês devem me procurar para ter uma abordagem, né, multidimensional sobre o quadro de dor de vocês, né, me atentando a outros fatores também, sabendo o momento certo de encaminhar vocês para algum outro profissional que também seja especializado, seja um médico, seja um nutricionista. Essa é a minha abordagem hoje no consultório. Abordar o meu paciente como um todo. Ele não vai sentar lá na minha mesa, na cadeira lá, e eu vou olhar para ele e vou dizer que aquela dor é porque ele tem uma contratura no músculo, porque ele tem um problema assim, essa... Não, eu vou enxergar ele como um todo. Né? Vou solicitar os exames necessários, né, que me competem na realização de um bom diagnóstico e, no momento certo, encaminhar o paciente para algum outro profissional para que possa me auxiliar também em todo esse processo de recuperação. Mas nunca vai ser somente uma dor. Maravilha, maravilha. Tá vendo que da provocação sai coisa boa. E uma coisa básica que eu sempre pergunto, porque eu também sou curioso, eu também gosto de ler e de estudar. Me diz livros que mudaram sua vida. Pode ser da área, fora da área. Pode me contar aí. Na verdade, tem um livro que é o livro mais importante, assim, que eu descobri há pouco tempo atrás, na verdade, fui me aprofundar nele. Eu acho que esse é um livro para a vida, né, para minha vida. Eu acho que é para a vida de muitas pessoas também, né? E eu falo sobre isso e não falo em religião, tá? Mas eu falo sobre um Deus, né? Que é a Bíblia. Eu sou um cristão, não sou um religioso. Então, acho que o que mudou minha vida foi a palavra de Deus, aquilo que ele traz, né? A paz, o espírito, ajudar as pessoas, estender a mão, o coração, sabe? E eu aprendi muito e aprendo diariamente com esse livro. Então, esse é o livro número 1 aí da minha vida. E, bom, é isso. Perfeito. Meu querido, estamos finalizando. Eu quero que você me diga como que o pessoal te encontra, projetos atuais, projetos futuros, conta tudo pra gente. Vamos lá, antes disso, deixa eu só dar mais uma dica de um livro que eu comecei a ler agora. Na verdade, o primeiro livro sobre saúde gastrointestinal, que é o. Eu estou introduzindo, né, os meus estudos, né, tá me ajudando bastante, tá? Que é esse livro aqui, ó. Microbiota gastrointestinal, da desbiose ao tratamento. Então, tá me ajudando bastante. Não sei se tu já leu ele, mas é um. Esse eu não conhecia, não, já pus na minha lista aqui. É muito bom, muito bom. Bom, projetos futuros. Vamos lá, na verdade, quem quiser me encontrar, né, através do Instagram, pode me chamar aí, pode mandar mensagem, tiver alguma dúvida, me chama que eu respondo. Eu disponibilizo um WhatsApp do meu consultório para responder os meus pacientes. Diariamente eu passo respondendo pacientes, separo alguns horários do meu dia para responder os meus pacientes. E o meu contato também está ali na minha bio, pode clicar, vai mandar direto para o WhatsApp do meu consultório. Projetos futuros, tá? Instituto Medeiros, Tratamento da Dor e Saúde. Então, eu acredito que esse ano vai sair uma clínica aqui na minha cidade e vai ter novidades aí nos próximos meses. Maravilha, maravilha. Deixa uma frase, um recado final para o pessoal. Bom, pessoal, o recado que eu deixo para vocês, tá, é que vocês busquem investir na saúde de vocês, tá? Vocês precisam separar pelo menos um tempo na rotina de vocês para que vocês possam cuidar do corpo de vocês, tá? Bebam água e exercício, alimentação. Maravilha. Então, básico. Perfeito, meu querido. Só tenho a agradecer mesmo, foi muito bom mesmo. E você foi uma das indicações dos meus seguidores, falou, você tem que conversar com esse cara. E, e realmente me surpreendeu positivamente. Que O bom. Papo de Reto está aqui à sua disposição, que você precisar de mim também, viu? Obrigado. Gratidão e carpe diem. Gratidão. Gratidão. Amém. Deus abençoe. Abraço. Boa noite, fica com Deus.